Diz assim, a santa palavra do nosso Deus. Verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento de outro. Até aqui a leitura. Fechem os olhos e oremos ao nosso Deus. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor Deus, e pedimos ao Senhor fé para crermos que de fato o que está diante de nós é a Tua palavra, palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Sim, ó Deus, nós cremos que não é qualquer livro que está diante de nós, mas é a Tua vontade escrita e revelada para todos nós que aqui estão nesta noite. Senhor, que a Tua graça esteja sobre a minha vida e sobre cada um dos meus irmãos que aqui está. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Gostaria de iniciar este nosso sermão, nosso estudo de hoje, com a seguinte frase de C.S. Lewis. Ele diz assim: o orgulho sempre significa inimizade. Inimizade não apenas entre os homens, mas inimizade contra Deus. Veja, por que o orgulho causa inimizade? A resposta é, porque o orgulhoso, ele está somente preocupado consigo mesmo. Os seus olhos estão voltados para si, para dentro de si. Conforme Martim Lutero bem disse, encurvados em si, ou seja, curvados sobre si mesmo. Ou conforme nós falamos atualmente, você está preocupado somente com o próprio umbigo. Esta é a razão da inimizade entre os seres humanos e entre o homem e Deus. O ser humano, ele é tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que ele chega a pensar que não precisa de ninguém, inclusive do próprio Deus. Mas tudo isso não passa de uma arrogante pretensão. E como se isso não bastasse, a grande preocupação do orgulhoso não é somente consigo mesmo, mas o seu desejo é ser melhor do que o outro. O orgulhoso, ele só quer pensar em si mesmo e em ser melhor do que o outro. A preocupação do orgulhoso é ser mais rico, por exemplo, mais inteligente, mais bonito do que o outro. Então isso é orgulho. E era justamente este problema que estava acontecendo ali na igreja de Corinto.
Por causa do orgulho, a igreja estava sendo dividida, repartida em partidarismo. E nós vimos isso. Paulo, ele vem tratando deste problema de divisão desde o capítulo 1 desta epístola. Lembra? Alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E com isso eles estavam dividindo a igreja de Deus. Então, conforme o pastor Ricardo disse, hoje nós daremos continuidade a este assunto e nós veremos que este problema de divisão está relacionado com o problema do orgulho. Porque veja, os cristãos de Corinto, eles estavam se apegando nos seus líderes. E com isso, eles estavam valorizando um em detrimento do outro. Paulo vai dizer isso aqui neste capítulo, no verso 6. Então a causa deste problema nos remete ao problema do orgulho. E como bem disse C.S. Lewis, o orgulho, ele causa inimizade. Veja, valorizavam um em detrimento do outro. Aqueles que diziam, eu sou de Paulo, menosprezava tanto a liderança de Apolo, como aqueles que diziam, que se apegavam na pessoa de Apolo. Então, por essa razão, Paulo, aqui neste capítulo 4, ele vai confrontar, ele vai tratar o problema do orgulho. Então, pensando nisso, o tema do nosso estudo de hoje, do sermão, é o Evangelho, ele quebra todo orgulho. Vamos repetir? Eu falo e os irmãos repetem. O Evangelho quebra todo orgulho. Eu gostaria de ler novamente o verso 1, que diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Quando Paulo diz, importa que os homens nos considerem, o sentido da palavra considerar é levar em conta. Literalmente significa fazer conta, fazer cálculos, chegar em uma conclusão por meio de cálculos, do raciocínio lógico. Assim como 1 mais 1 é 2, não deveria ter uma outra conclusão, tudo que Paulo vem dizendo até este ponto da epístola. E qual era a conclusão esperada? O que Paulo queria que os cristãos entendessem? Aqueles que estavam dividindo a igreja de Deus deveriam olhar para os líderes, não como um motivo de se apegar neles, mas como servos, como ministros de Cristo, como despenseiros de Deus. E tanto a palavra ministro como a palavra despenseiro nos aponta para o serviço, aquele que serve, que auxilia. Então, quando Paulo diz ministro, ele está aqui pensando em um subremador. Vocês sabem o que é um subremador? De acordo com o contexto, levando em consideração o contexto daquela época, o subremador, ele ficava na parte mais inferior do barco. E naquela época, o barco era dividido mais ou menos em 2 andares. Então, enquanto os remadores da parte de cima remavam a superfície ali do mar, o subremador, ele ficava com a parte mais densa do mar. Então, era um trabalho mais sofrido, pesado, duro. E veja, somente os escravos destinados à morte é que ocupavam o ofício de subremador. E por quê? Porque eles deveriam gastar toda a sua força, toda a sua energia. Eles só sairiam dali mortos. Então, quando Paulo diz ministro,
de Cristo, a palavra ministro remete ao ofício de subremador, aquele serviço árduo, difícil, pesado, sofrido. Era assim que Paulo via o seu ministério. E além disso, Paulo também usa a palavra despenseiro. E com despenseiro, Paulo tem em mente a imagem de um mordomo, aquele que era responsável por distribuir e administrar a despensa de uma casa. Então, como eu disse, ambas palavras, ministro e despenseiro, se referem, nos remete, a serviço. E Paulo, ele é intencional ao aplicar o seu ministério com o serviço do subremador, do despenseiro. Porque quando Paulo diz, nós somos ministros de Cristo, Paulo reconhece que o seu trabalho em prol do evangelho, em prol da grande embarcação de Deus, a igreja, era um trabalho mais difícil, doloroso, pesado. Paulo, aqui neste capítulo, no verso 9, ele diz que parece que Deus colocou os apóstolos em último lugar, aquela parte inferior, lembra do barco, condenados à morte, homens que gastaram e deixaram-se gastar, perderam a sua energia, o seu esforço, o seu trabalho em prol de Cristo. Homens que mesmo diante da face da morte, da perseguição, da humilhação, do desprezo, não abandonaram o remo, continuaram a remar com força, se desgastando, deixando-se gastar, para que a grande embarcação de Deus, a igreja, avançasse. E com despenseiro, como mordomo de Deus, jamais Paulo, Apolo e seus companheiros deixaram de entregar a boa palavra. A igreja, ela jamais passou por necessidade, porque a despensa, ela sempre esteve cheia. E em cada momento da história da igreja, em cada época, em cada situação, os despenseiros de Deus souberam administrar, olhar para a despensa de Deus e entregar o alimento necessário para a igreja, os mistérios de Deus, a vontade de Deus. Nós temos isso. É a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras. Portanto, são estas coisas que Paulo, ele tem em mente. E é isso que ele quer que os coríntios, os cristãos, entendessem, levassem em consideração todo o serviço que Paulo e seus companheiros realizavam em prol da igreja de Deus e em submissão a Deus. E a grande marca dos servos é a fidelidade, conforme Paulo vai dizer aqui no verso 2. Olha que Paulo diz, verso 2 diz assim: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O despenseiro, aquele que cuida então da dispensa, dos mistérios de Deus, da vontade revelada de Deus, ele que supre as necessidades da igreja, ele deve ser encontrado fiel. E nós poderíamos aqui pensar nesta fidelidade sob o olhar de duas perspectivas. A primeira, diante do Senhor, e a segunda, em como distribuir a dispensa. Então, diante do Senhor, ser fiel é ser leal, constante, é não abrir mão de Deus e dos seus mandamentos, mesmo diante das tentações, mesmo diante das oposições. Ele permanece fiel, não abre mão.
E ele está disposto até morrer, entregar a própria vida, mas não nega ao seu Senhor. Isso é fidelidade. E quanto à fidelidade na distribuição dos oráculos de Deus, da vontade de Deus, um mordomo fiel, ele tanto não ocultará, e como ele também não deturpará aquilo que Deus entregou para ele, os mistérios de Deus. A dispensa é a palavra de Deus. Então, quando um mordomo, ele abre a dispensa, ele abre as escrituras, ele abre a Bíblia, é o seu dever tirar dela o alimento fiel que sustenta a igreja de Deus. Uma observação: não é o mordomo que provê a dispensa, mas é Deus quem abastece. A função do mordomo é só administrar, é só distribuir da melhor forma, da forma fiel para a sua igreja, visando cada momento, época e necessidade. E veja, é interessante que nesta epístola, mais à frente, nós vamos ver Paulo usando a expressão, porque aquilo que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Então este é o ofício do mordomo fiel. Aquilo que ele recebe do Senhor, ele entrega, ele não tira nada dali, ele não muda, não altera. Isto é fidelidade do mordomo, do dispenseiro. Agora repare, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz tudo isso, né? Conforme nós vimos no verso 1, importa que os homens nos considerem, aí ele vem dizendo essas coisas que nós estamos falando aqui, não porque Paulo, ele tem uma carência de ser notado, de ser valorizado, ou considerado pelos membros da igreja, ou pelas pessoas. Pelo contrário, a atitude de Paulo é o oposto disso. Porque o que os coríntios estavam fazendo? Eles estavam se apegando nos homens, nos líderes, e exaltando, e se vangloriando por causa dos homens. E o que Paulo está fazendo aqui é direcionar o olhar dos cristãos para uma maneira correta de como eles deveriam considerar os ministros de Deus, aqueles que trabalham para o Senhor. E a correta maneira de enxergar, então, Paulo diz, como ministros de Cristo e despenseiros de Deus, servos. E veja bem, servos não da igreja, eles servem na igreja, mas não são servos da igreja, eles são servos de Deus, são ministros de Cristo, despenseiros de Deus. E aqui está a ênfase de Paulo. A igreja deve considerar os seus pastores e líderes como servos, como embaixadores, representantes do próprio Deus na terra. Sim, como servos. Os líderes estão a serviço do próprio Deus. Então, longe de qualquer arrogância do apóstolo Paulo, ao contrário, nós vemos aqui uma atitude de humildade, porque Paulo poderia virar para aquele grupo que dizia, eu sou de Paulo, ele isso, por isso que eu amo mais vocês, mas não. Paulo está direcionando, então, o olhar dos cristãos para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que realmente importa. Então, para Paulo, o ministério, ele não é construído pela força, pelo poder, pela dedicação dos homens, mas o ministério ele é construído visando a glória de Deus, a fidelidade do despenseiro a Deus. Então, o que nós vimos aqui, em outras palavras, é como se Paulo ele estivesse dizendo, olha, vocês aí na igreja que estão valorizando os líderes, que estão nos exaltando, isso está incorreto, está errado, vocês não devem nos considerar desta forma.
Sim, nos considerem, nos respeitem. Não por causa da nossa boa retórica, não por causa da nossa influência, não por causa do nosso currículo, não por causa de quem nós somos, mas nos considerem porque somos servos de Deus, somos representantes, assistentes de Deus neste mundo. E aquilo que deve esperar de nós é a fidelidade. Porque fora isto, pouco me importa o que vocês pensam de mim. Ainda mais aqueles que dizem, eu sou de Paulo. Pouco me importa. Paulo está dizendo, em outras palavras, eu não estou aqui para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Porque é Deus que julga. E aquilo que Deus pensa a respeito de mim é o que verdadeiramente importa. É justamente isto que Paulo fala nos versos de 3 a 4, que diz assim: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me ergui a consciência, contudo, nem por isso dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Independentemente de como os homens julgavam a Paulo, e aqui se refere tanto ao aspecto positivo como o negativo, tanto aqueles que exaltavam Paulo, como aqueles também que desprezavam a pessoa de Paulo, a resposta de Paulo é: pouco me importa o que vocês pensam a respeito de mim, ou pouco me importa o que o tribunal humano pensa a respeito de mim, ou pouco me importa, Paulo acrescenta, até mesmo aquilo que eu mesmo penso, julgo a respeito de mim. Ou seja, a preocupação de Paulo não está em agradar a homens, não está em aquilo que os homens pensam a respeito dele, e nem mesmo o que ele pensa de si mesmo. E ele diz aqui neste verso, o fato da sua consciência estar tranquila, em paz, isto não quer dizer que ele está correto, que ele é justo. Isso não é sinônimo de aprovação. Porque veja, o que adianta ser aprovado diante das pessoas, mas se a sua consciência o acusa, mas se diante de Deus, Deus não o vê como justo. O que adianta estar com a consciência tranquila, mesmo estando fazendo algo de errado diante das pessoas e do próprio Deus? É por isso que Paulo leva em consideração somente aquilo que o Senhor pensa a respeito dele. Somente o Senhor é que pode justificar a Paulo. E veja, este julgamento da parte de Deus é mais profundo, porque Deus não julga as nossas ações externas. Deus, ele julga também as externas e o interior do homem. Desta forma, para Paulo, aquilo que verdadeiramente importa não é se ele está sendo elogiado ou não, se estão criticando, ou se a sua consciência está limpa, mas é aquilo que Deus pensa a respeito dele, porque é isso que o torna justo. A justificação para Paulo é definida pelo julgamento de Deus, e não por qualquer homem, e até mesmo dele em si, do próprio Paulo. E Paulo ele conclui este assunto aí com o verso 5 dizendo: portanto, conclusão, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. A conclusão de Paulo sobre este assunto, sobre o julgamento,
sobre a consideração, é levar os cristãos de Corinto a entender que o julgamento que eles estavam fazendo era precipitado, limitado. Por isso Paulo diz, não julguem antes do tempo. E além disso, um julgamento errado vai trazer conclusões erradas. Lembra? Considerar é fazer cálculos, chegar a uma conclusão por meio do raciocínio lógico. E quando você começa errado, imagina ali uma forma matemática, quando você aplica uma forma errada, você não vai ter a resposta correta. Da mesma forma, os coríntios, eles estavam com um pressuposto errado, por isso a conclusão não era outra, senão errada. Ao invés de considerar os líderes da igreja como ministros de Cristo, como despenseiros de Deus, o que eles estavam fazendo? Exaltando os líderes, se vangloriando nos homens. Então é por isso que Paulo deixa claro que o louvor, aquilo que importa, virá não da parte dos homens, mas da parte de Deus. Quando o Senhor vier, Paulo diz, então tudo será exposto, mostrado, e então cada um receberá louvor da parte de Deus. E repare que Paulo aqui, ele já inclui os coríntios no seu argumento, porque não é somente os líderes que serão julgados por Deus, mas Paulo diz, cada um, cada cristão, todo aquele que crê em Deus será julgado por Deus. E não somente isso, poderíamos abranger este assunto dizendo que até mesmo aqueles que estão fora da igreja, que não creem em Deus, também serão julgados por Deus. E diante do tribunal de Deus, tudo será exposto como a luz do dia. Todos prestarão contas diante do Senhor. E é por isso que os coríntios, então, deveriam rever os seus conceitos, se arrepender deste erro, acabar com a divisão dentro da igreja. Meus irmãos, estes versos têm muito a nos ensinar, porque o que está escrito para o nosso aprendizado. Paulo diz isso nessa epístola, no capítulo 10. Não é algo do passado, mas Deus, através do Espírito Santo, assim permitiu que esta palavra, este ensino, chegasse até nós. E nós vemos aqui nestes primeiros versos, de 1 a 5, meios, instrumentos da parte de Deus para quebrar todo o orgulho. E o primeiro ponto a pensarmos sobre isso é quem nós somos diante de Cristo. Veja, quem você que está me ouvindo, quem você é diante de Deus. Porque Paulo, ele sabia muito bem quem ele é diante de Deus. E esse entendimento não vinha por conta própria, ou porque as outras pessoas disseram, mas tem a ver com aquilo que Deus o chamou para fazer, tem a ver com aquilo que Deus o chamou para ser. Quem nós somos diante de Deus? Você se preocupa com o que as pessoas dizem a respeito da sua pessoa? Você se importa com isso? Com as críticas? Ou então, pior ainda, porque nós somos aprovados através dos elogios, não é através das críticas. São os elogios que nos enchem, nos inflam, enche o nosso orgulho. Mas quem nós somos diante de Deus? Ou então você se preocupa com o que você pensa de si mesmo.
Então, um filósofo estoico, Sêneca, que ele diz assim: o que você pensa de si mesmo é muito mais importante do que as pessoas pensam sobre você. Mas isso não é verdade. O que você pensa a respeito de si não é mais importante. Paulo disse isso. Não importa o que as pessoas pensam a respeito de mim, e não importa aquilo que eu mesmo penso a respeito de mim. E falar sobre isso nos dias de hoje é complicado, porque nós vivemos em um mundo totalmente secularizado. Um amor egocêntrico. É o que as pessoas são influenciadas a fazer hoje, e os cristãos não estão livres disso, porque é o seu amigo da escola que vai dizer para você: olha, você precisa se importar mais com você. Não importa se o que você fez é errado, a sua consciência está tranquila, então tá bom, tá tudo certo. Olha, não fica triste, não fica assim, desanimado, para baixo. Pense positivo, se encha de si. Você consegue, você pode. Mas para Paulo, tudo isso é nada. Consciência tranquila não é sinônimo de estar correto, de ser justificado. Então, o que nós somos diante de Deus? Isso faz toda a diferença. Refletimos sobre esta pergunta. O que nós somos diante de Deus nos leva a pensar aquilo que Deus tem a nos dizer sobre nós mesmos. Isso Deus faz através da palavra de Deus. A palavra de Deus meus irmãos, a bússola da alma humana. É ela que nos conduz ao caminho correto. É ela que vai nos lapidar, tirar os nossos erros, trabalhar no nosso coração de pedra, nosso coração duro, que reluta em reconhecer os próprios erros. É as Escrituras. Então precisamos entender o que Deus Ele tem a nos dizer sobre nós mesmos, porque é isso, meus irmãos, que importa. Não importa se estão te elogiando ou te criticando, não importa o que você pensa a respeito de si, mas aquilo que Deus pensa sobre você. Isso nos leva a uma vida em conformidade com o Evangelho, viver com sinceridade, humildade, porque eu não preciso ser alguém que eu não sou. Eu não preciso provar nada para as outras pessoas. Eu não preciso gastar toda a minha força, a minha energia para demonstrar algo que eu não sou. Porque Deus, Ele sabe quem eu sou. Deus, Ele sonda o meu coração. Ele vê as minhas intenções. E é isso que importa. Eu preciso ser sincero diante de Deus. Ser humilde. E ser humilde não é se desvalorizar. Porque tanto aquele que se exalta, tanto aquele que se desvaloriza, tem problema de ego. Aquele que se valoriza, ele está com o seu ego cheio. E aquele que se despreza, o seu ego está vazio, porque já estourou. O seu ego está vazio. Então o que Deus quer de nós é a sinceridade, a humildade, porque diante de Deus não dá para fingir o que não somos. Deus quer uma vida de verdade, de humildade, sinceridade. E um outro ponto que nós vimos aqui,
até pegando um link desta última implicação, é que todos nós seremos julgados diante de Deus. Paulo disse isso no verso 5, que quando o Senhor vier, Ele vai trazer luz às coisas que estão ocultas, que estão em trevas. São aqueles maus pensamentos que todos nós temos, aquelas más intenções que eu consigo esconder da minha esposa, mas não de Deus. São aquelas obras que eu faço quando eu vejo que ninguém está me olhando. É no apagar das luzes, é no quarto trancado, é no banheiro trancado. Mas Deus vê todas as coisas. E haverá um grande dia, o dia do julgamento, em que cada intenção, cada pensamento mau, cada obra será exposta diante de Deus. Imagine, um telão, só supondo, passando tudo que você pensa, fez, suas ações. E aí Paulo diz, então cada um será recompensado por Deus. Todo trabalho será recompensado por Deus. Isso nos leva a nos arrepender diante de Deus. Se você que está aqui ainda não creu em Jesus Cristo, você precisa olhar para esta verdade como algo a ser temido, porque o fim do julgamento não é um bater nas costas e dizer, olha, você foi uma pessoa horrível, má, perversa, mas está tudo certo, a sua vida acaba aqui. Não. Haverá uma recompensa para você, as suas ações, os seus pensamentos serão recompensados. Haverá um inferno preparado para você. Portanto, se arrependa, creia em Jesus Cristo. Nos versos seguintes aqui do nosso texto, Paulo, então ele diz o motivo porque ele escreve essas coisas para os cristãos. E o propósito não é outro senão o ensino, a exortação, a admoestação. Olha o que está escrito no verso 6 a 8. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Paulo, ele está se referindo aqui ao que ele disse anteriormente, especialmente no capítulo 3, quando ele diz que ele e Apolo trabalham na lavoura de Deus. E repare na figura que Paulo usa: um plantou, o outro regou. Figura. Mas o foco aqui é que ambos trabalharam juntos. Ambos são servos, são cooperadores, ministros de Cristo, despenseiros de Deus. Essas coisas revelam uma unidade, um vínculo. Não existe rivalidade na liderança. É isso que Paulo está dizendo. Não há uma rivalidade entre eles. Cada um contribui em prol da igreja de Deus, para a edificação da igreja de Deus. Diferente dos coríntios, que, por causa da divisão, eles estavam destruindo, desconstruindo a unidade da igreja de Deus. E é por isso então que Paulo escreve, para que eles olhassem como exemplo
e aprendessem a não ultrapassar o que está escrito. O que Paulo quer dizer com isso? Não ultrapasseis o que está escrito. Isso significa que os cristãos não poderiam ultrapassar, ir além daquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Escritura afirma. E de acordo com Paulo, até mesmo para nós, o que Paulo diz aqui se aplica a esse não ultrapasseis. E Paulo também se refere aos textos bíblicos do Antigo Testamento que ele citou aqui, para embasar o seu argumento. Textos e argumentos que foram vistos até aqui, que exaltam a glória de Deus e falam sobre a limitação humana. Por exemplo, Paulo diz: aquele que se glorie, glorie no Senhor. O Senhor sabe dos pensamentos dos sábios, e Ele vê que são pensamentos vãos, vazios. Então Deus até aqui foi glorificado por Paulo, e o homem foi exposto à sua realidade. Um homem sem Deus é nada, e a sua sabedoria é vã. E Paulo, então, ele segue um argumento com um propósito. E veja, o propósito para não ultrapassar o que está escrito é para que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Então, para Paulo, a Escritura, a palavra de Deus, é que barra o orgulho humano. É ela que delimita, que faz com que o orgulho humano não se infla cada vez mais. Porque a ideia aqui, da palavra ensoberbecer, que Paulo tem em mente, é algo que está sendo inflado, está cheio. Pense num balão que está cheio de ar. Então, para Paulo, aquele que se ensoberbece é como aquele balão cheio. Ele está cheio de si, ele está cheio de orgulho, mas ao mesmo tempo cheio de nada. Porque o orgulho, como aquele balão cheio de ar, só transparece algo cheio, mas dentro a realidade é que está vazio, não há nada. Esse é o orgulhoso. Então os coríntios, eles estavam criando grupos dentro da igreja, e cada grupo se apegava, se ensoberbecia em favor de um líder e desprezava o outro. Então, o problema da divisão, Paulo diz, a raiz é o orgulho. A causa da divisão está no orgulho. Lembra as minhas palavras iniciais? É o orgulho que nos faz querer ser mais do que o outro. É o orgulho que nos faz desprezar o próximo, aquele que está do nosso lado. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. E diante disto, Paulo, então, passa a confrontar, questionar essa atitude. Olha o que ele diz no verso 7 e 8. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Por que te exalta? Por que se orgulha? Como se não tivesse recebido. Veja, por quê? Quem é que te fez sobressair? Porque você está se enchendo de orgulho? O que te faz diferente do outro, daquele que está do seu lado? E pensando aqui no âmbito da igreja, no contexto da igreja, é como se Paulo estivesse dizendo: por que você está se exaltando, querendo ser mais do que o irmão que está sentado do seu lado?
o que você tem que não tenha recebido. Ou seja, tudo que você possui não veio por causa das suas forças, não é por causa do seu próprio mérito, não é por causa da sua dedicação, mas é graça. Você tem porque recebeu. Lembra o que Paulo diz no final do capítulo 3? Ele conclui: tudo é nosso e nós somos de Cristo. Foi Deus que nos deu todas as coisas. Mas por que vocês se vangloriam como se não tivesse recebido? Em suma, Paulo está enfatizando que os cristãos em Corinto não têm motivos para se orgulhar, não têm motivos para se vangloriar, porque tudo que eles têm é graça, vem de Deus e é do próprio Deus. Mas infelizmente, os coríntios, cristãos, eles estavam olhando para aquilo que eles receberam através da graça de Deus, como um motivo para se vangloriar, para se orgulhar, inclusive na própria liderança que Deus deu para eles. O orgulho cegou os cristãos de tal forma que cobriu a maneira correta de enxergar as coisas que possuíam. É por isso que Paulo diz, ironicamente aqui: já estáis fartos, já estáis ricos, vocês já estão reinando. E Paulo tem em mente o reino de Deus. E a ironia é que os coríntios estavam assim, eles estavam tão bem, eles estavam se vangloriando, se orgulhando, que Paulo diz: olha, então vocês já estão reinando. Vocês já estão reinando. E quem dera se isso fosse verdade, para que nós pudéssemos reinar com vocês. Mas toda a questão é sobre o orgulho dos coríntios, que estava imperando. E quanto a isto, Paulo e os demais não queriam tomar parte, participar. Paulo, meus irmãos, nestes versos, novamente nos dá ferramenta para quebrar o nosso orgulho. E a primeira implicação é: não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapassem o que o Evangelho diz. E a primeira coisa que precisamos ter em mente é o que o Evangelho diz. Porque como nós não vamos ultrapassar se não conhecermos? Portanto, aquele que se diz cristão, ele tem como dever se apegar nas Escrituras, se apegar no Evangelho, conhecer o Evangelho, para que ele não ultrapasse o que o Evangelho diz. Para que o Evangelho delimita o seu coração, o orgulho que há em você. Mas se você não é um cristão, talvez o Evangelho não é algo conhecido por você. Eu poderia dizer, em poucas palavras, que o Evangelho se refere ao amor de Deus. Os homens estavam mortos em seus delitos e pecados. O Evangelho de João diz que os homens estavam em trevas, amando as trevas, porque as suas obras eram más, perversas, e é por isso que eles não se aproximavam da luz. A luz é Cristo, e o motivo do qual você não se aproxima de Cristo é porque você quer continuar nos seus pecados. O Evangelho se refere a este amor de Deus, porque Deus não permitiu que nós continuássemos em nossos pecados. Antes Ele veio nos libertar.
Cristo nos liberta dos nossos pecados e precisamos crer nisto. É isso que o Evangelho diz. Porque jamais alguém, algum homem poderia ser justo. A palavra de Deus diz que os homens são maus e não há um justo diante de Deus. Não há um justo sobre a face da terra. Isto é o Evangelho. E porque não há um justo, Deus ele teve que enviar o seu próprio Filho. O Deus em pessoa, ele se encarnou. Para que ele, através dos seus méritos, através da sua justiça, salvasse o homem dos seus pecados. Então o Evangelho se refere a Cristo, se refere aos méritos de Cristo, se refere a uma vida santa, perfeita, sobre o único que conseguiu agradar a Deus em todas as coisas. Ele sim foi fiel em tudo. E através da fé, nós somos participantes dessas coisas. Então creia no Evangelho, se arrependa dos seus pecados e deixe que o Evangelho tome conta da sua vida, barrando os seus atos maus, barrando o seu orgulho. Não ultrapasseis o que está escrito. Um outro ponto que nós aprendemos aqui nesses versos é reconhecer que tudo que temos é graça. Tudo que temos é graça, a vida, a salvação, a própria igreja. Isso é graça. Os bens que possuímos, isso é graça. Não foi as minhas próprias mãos que fez com que eu entrasse na aeronáutica, não foi o meu intelecto, mas é graça. Porque se Deus não quer, Ele barra a vontade do homem. Porque o homem pode fazer os seus planos, mas é de Deus que vem a resposta. Então tudo que sou, tudo que tenho é graça, vem de Deus. Nenhum motivo temos para nos vangloriarmos. Essa verdade, meus irmãos, nos coloca de joelhos, em uma atitude de humilhação. Nada possuímos. E a beleza da igreja é que cada um que aqui está é diferente do outro. Cada um que aqui está tem o seu emprego, foi chamado por Deus para realizar um trabalho, um ministério diferente. Cada um diante de Deus possui a sua própria personalidade. Mas isso, meus irmãos, não nos faz querer ser mais do que o outro, nos exaltarmos. Conforme Paulo diz, quem é que te faz sobressair? Você não tem nada, tudo vem de Deus, você recebeu do Senhor, é graça. E veja o contraste, aqui agora dos versos 9 a 3, entre a vida dos apóstolos com os cristãos de Corinto. Paulo evidencia o viver cristão. Olha o que diz, verso 9 em diante. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, nobres, e nós, desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, e não temos morada certa, nos afadigamos, trabalhando com as próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação.
até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória, vergonha de todos. Para Paulo, então, parece que os apóstolos foram colocados em último. Lembra da figura do subremador, na parte mais inferior, condenados à morte. É assim que Paulo, ele vê o ministério apostólico. Ele sabe que por causa do evangelho, eles eram os primeiros, foram os primeiros a serem odiados, humilhados, perseguidos. E todos morreram de fato por causa do evangelho. Gastaram todas as suas energias, todas as suas forças, até a morte. Um ministério intenso, de intenso perigo e sofrimento. É por esse motivo que Paulo diz que eles foram colocados como espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Ou seja, a vida dos apóstolos foi exibida publicamente, como em um teatro, como em um espetáculo. E pensando naquela época, como um espetáculo romano. Inclusive, de fato, os romanos tinham como espetáculo quando os cristãos eram jogados no Coliseu para serem devorados pelas feras, quando eram enforcados e mortos, tendo a cabeça cortada na praça pública, diante de todos, um espetáculo para o mundo. Neste sentido, Paulo diz que o ministério apostólico serviu de grande espetáculo para anjos e homens, motivos de louvor e também de desprezo da parte de alguns, mas diante de Deus, a morte, a humilhação, a perseguição, diante daquele espetáculo em que todos na arena gritavam e se alegravam, ali estava o prazer de Deus, ali estava a alegria de Deus, o verdadeiro valor, a fidelidade que Ele espera dos seus despenseiros, dos seus servos. E além disto, o ministério apostólico visa a renúncia. Paulo diz, olha, nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês, sábios. Lembra o que nós já vimos aqui, a loucura. Paulo, ele está se referindo com a sabedoria de Deus, com o evangelho. Então, nesse sentido, os apóstolos, eles viveram em conformidade com a sabedoria de Deus, com aquilo que o mundo tinha como loucura. E é por isso que Paulo diz, nós somos loucos por causa de Cristo. Mas, por outro lado, os coríntios não queriam participar desta loucura. Antes, estavam se vangloriando, exaltando o saber, se apropriando do evangelho para se vangloriar. Nós somos fracos, Paulo diz, e vós fortes. A fraqueza foi um outro assunto que Paulo tratou aqui no capítulo 1. Paulo fala sobre fraqueza se referindo à forma como o mundo, os gregos, os judeus viam a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo. E Paulo diz, nós também somos fracos, porque participamos do sofrimento de Cristo. Por causa do evangelho, somos entregues ao sofrimento. Vivendo uma vida humilde, de privação, um chamado à renúncia. Mas os coríntios não estavam muito afim de desfrutar desta fraqueza. Paulo diz, vocês são nobres, e nós desprezíveis.
Enquanto os coríntios viviam de forma regalada, tranquila, possuíam riquezas e bens, os apóstolos, por causa de Cristo, renunciavam tudo o que tinham, a fim de viver uma vida humilde, um chamado de renúncia. E Paulo prossegue dizendo: até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, nos afadigamos, trabalhando com as próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora somos considerados o lixo do mundo, escória de todos. Veja, quem quer uma vida assim? Quem quer uma vida assim? Ou quem viveria assim por causa de Cristo? Um chamado de renúncia, de sofrimento. Mas a pergunta deve ser: por que não queremos viver assim? O que nos preocupa tanto? O que faz com que nós não desejemos viver assim? Será que é porque nos preocupamos tanto com o que vão dizer sobre nós? Ou será porque queremos parecer algo para as pessoas, porque não estamos dispostos a viver uma vida de renúncia? E veja, lembra como Paulo inicia o capítulo 4? Ele diz: importa que os homens nos considerem ministros de Cristo, despenseiros de Deus. Mas aqui no verso 13, Paulo diz: até agora fomos considerados como lixo do mundo, escória de todos. E como nós aprendemos com Paulo, pouco importa como somos considerados pelos homens, entretanto, a forma como somos vistos diz muito sobre a nossa vida com Deus. Vou repetir: não importa o que as pessoas dizem a respeito de nós, mas importa como nós somos vistos pelas pessoas, porque isso diz muito sobre quem nós somos diante de Deus. A nossa vida diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus. Porque veja, os apóstolos, eles eram considerados lixo do mundo, vergonha de todos, por causa da vida que viviam, por causa de Cristo. Eles abriram mão de uma vida luxuosa, do conforto, da tranquilidade, por causa de Cristo. O fato de sofrerem fome, sede, nudez, é porque eles andavam peregrinos neste mundo, anunciando o evangelho, o amor de Deus. Por causa de Cristo, jamais pagaram mal com mal. E como o nosso ego dói quanto a este assunto. Porque quando as pessoas nos fazem mal, a primeira coisa que a gente quer fazer é retribuir. Mas olha a atitude de Paulo. Quando somos injuriados, nós bendizemos. Quando as pessoas nos perseguem, nós suportamos. Quando falam mal de nós, procuramos a reconciliação, procuramos ficar em paz. Em suma, os apóstolos, os cristãos, viviam então o evangelho na prática. É isso que Paulo está mostrando aqui para os cristãos em Corinto. E essa comparação da vida de Paulo, meus irmãos, nos leva a pensar também na nossa própria vida. Como você é conhecido pelo mundo? Como o mundo, ao olhar para você, para suas ações, especialmente aqueles que convivem com você, o pessoal do seu trabalho, da escola, da faculdade, como eles consideram você? Ah, fulano é muito gente boa, ele é muito legal, divertido, faz várias brincadeiras, piadas. Olha, a fulana é um exemplo
de profissional. Que profissional, viu? Uma vida próspera, bem-sucedida. Deve gastar horas e horas investindo em bolsa, fazendo negócios. Como você é visto pelo mundo? Como as pessoas em sua volta te consideram? Não há nenhum problema alguém dizer, olha, você é um bom profissional, você é uma boa pessoa. Mas, e quanto ao ser cristão? As pessoas do mundo, aquelas com que você trabalha, estuda, elas conseguem olhar para você e considerar você como um cristão. E por causa disso, você sofre perseguição. Porque nós aprendemos aqui, em 2 Timóteo, Paulo diz para o jovem presbítero, aqueles que querem viver piedosamente, sofrerá perseguição. Quando colocamos o evangelho na prática, quando nós absorvemos o evangelho e diluímos ele para as pessoas que estão à nossa volta, quando refletimos Cristo, não há como sermos perseguidos, não sermos perseguidos. As pessoas não vão gostar, não vão nos tolerar. Nossa, Fernanda é chata, porque, nossa, a gente faz a piada, ela já corta a gente na hora. Nossa, o Hulk é insuportável. Ele é o santão, é o santo de Israel. Eu já ouvi isso, já me chamaram assim, tá? Esse é o santão de Israel. Vão perseguir, não há como. Então, como as pessoas em sua volta te consideram? Elas enxergam você como um cristão. E você, por causa disso, sofre cancelamento, exclusão. As pessoas não querem você no grupo. E o cristão chegou, esconde isso, para com isso. E ele está ali. E a tendência é o quê? Você ficar de fora. Mas será que isso não mexe com você também? Você quer ser aceito. Mas lembra, a forma de Paulo pensar, pouco me importa se estão me excluindo, o que pensam de mim. Eu não ligo nem o que eu penso sobre mim, mas aquilo que Deus pensa sobre mim. Somos chamados para ser como Cristo. Este é um ensino, meus irmãos, do apóstolo Paulo aqui. Como as pessoas nos consideram. Porque isso tem total ligação com a nossa vida com Deus. Amém? Bom, e Paulo, ele conclui aqui, dizendo novamente que as suas palavras, aquilo que ele escreveu, visava não envergonhar os cristãos, mas era uma exortação. Como um pai exorta, disciplina um filho. É isso que Paulo diz aí no verso 14 a 17. Então, o motivo dessas palavras de Paulo visava ensinar, admoestar, e não deixar os cristãos para baixo, envergonhados. Visava fazer os cristãos refletirem e serem confrontados com a verdade, a fim de agirem em conformidade com o Evangelho. Então, a preocupação de Paulo é como um pai que ama o seu filho. E de fato, ele diz aqui, nesses versos 14 a 17, que através dele, da pregação do Evangelho, é que os cristãos nasceram de novo, obtiveram o nascimento espiritual, eles foram gerados pela palavra de Deus. Paulo os chama de filhos. Foi Paulo que fundou a igreja em Corinto. E o capítulo encerra, meus irmãos, no verso 18 a 21. E Paulo diz assim: alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas, em breve, irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Então, conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos,
Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Que preferes? Ireis a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então Paulo, ele expressa o seu desejo de visitar os cristãos em Corinto. Como eu disse, a igreja de Corinto foi fundada por Paulo. Paulo dedicou bastante tempo no cuidado com a igreja. Mas infelizmente, por causa da ausência de Paulo, muitos começaram a se ensoberbecer. E provavelmente os iniciadores da divisão ali dentro da igreja de Corinto eram homens que exerciam uma liderança, possuíam influência, talvez por causa da condição financeira. Em 2 Coríntios, Paulo chama eles de superapóstolos, obviamente que de forma irônica. Então Paulo, ele deixa claro que ele pretende visitar a igreja de Corinto. E então, ele conhecerá face a face aqueles causadores da divisão, aqueles que estavam se ensoberbecendo. E veja, quando Paulo diz, conhecerei o poder e não a palavra, poder, conforme nós vimos aqui também, nos capítulos anteriores, tem a ver com o Evangelho, tem a ver com a ação do Espírito Santo. Lembra, quando Paulo pregou o Evangelho em Corinto, Paulo disse que só se apegou em Cristo crucificado para que o poder fosse evidenciado na obra do Espírito Santo. Então o poder que Paulo desejava ver nesses homens era a ação do Espírito Santo nessas pessoas. Era a evidência do fruto do Espírito Santo. Podemos pensar aqui em alguns frutos: humildade, bondade, paciência, aquele que não se ensoberbece, aquele que não cria contenda, que não arde em ciúmes. Este é o poder de Deus na vida de um homem. E era isso que Paulo desejava encontrar. Sendo assim, então, a exortação de Paulo levava a igreja de Corinto ao arrependimento. É por isso que Paulo pergunta: vocês querem que eu vá com vara ou em amor e espírito de mansidão? Porque o desejo de Paulo é que essa carta fosse já suficiente para que eles caíssem em si, se arrependessem e voltassem aos trilhos do Evangelho. E nesse caso, Paulo os visitaria em amor, em espírito de mansidão. Mas, caso contrário, se permanecessem no erro, Paulo então viria com vara, ou seja, com disciplina, com repreensão severa. E meus irmãos, estes versos também trazem implicações para nós, implicações importantes. Primeiro, a repreensão ela visa um ensinamento. Nós corrigimos aqueles que nós amamos. E o motivo da correção nunca é a vergonha, mas é o bem. É para trazer novamente o Evangelho à mente dessas pessoas, a fim de que vivam em conformidade com a vida de Cristo. E nós corrigimos para que haja arrependimento, mudança de conduta. E aqui nesses versos nós vimos também meios de correções: a vara, ou em amor e espírito de mansidão. A vara não é algo ruim. Muitos querem só o amor, a mansidão. E o pastor me chamou na sala, nossa. O pastor ele não tem a vara, ele tem um remo ali. Que ele ganhou no Amazonas. Mas o pessoal tem medo. Mas saiba, a repreensão visa o amor, não a vergonha. E às vezes vai ser dolorosa. É como um pai que repreende o filho com a vara, dói, machuca, a criança chora, esperneia, mas é necessário. Existem erros que só assim serão corrigidos. Obviamente que há também o amor e a mansidão.
Mas em ambos os casos, meus irmãos, sempre o propósito é a reconciliação, o arrependimento e a mudança de vida. Então, com isso, Paulo ele conclui este assunto, um assunto sobre a divisão. Então, a partir do capítulo seguinte, Paulo vai abordar outros assuntos. Então, quanto a este problema, o problema da divisão que ele vem tratando lá do capítulo 1, ele encerra aqui no capítulo 4. E eu gostaria também de encerrar o estudo de hoje